A paz do Senhor a todos. É muito bom estar aqui novamente falando com vocês mais um pouquinho da palavra do Senhor. Meu nome é Ângela e eu congrego aqui na Assembleia de Deus do Jardim do Lago, no setor 3. O nosso pastor é o pastor Luiz Moreira. Estava aqui olhando a lição. Eu já comentei com vocês essa lição, na lição 2 já estive com vocês e é muito bom retornar. A lição 2 que falava sobre o dom da palavra de sabedoria. E aí, pelo que eu estou vendo aqui, gente, vocês já aprenderam bastante coisas, né? O dom da palavra da ciência na lição 3, o dom da fé, os dons de curar, o dom de operar maravilhas, o dom de profecia, o dom de discernir os espíritos, o dom de variedade de línguas, o dom de interpretar línguas, e a aula passada vocês aprenderam sobre o fruto do Espírito. E agora nós vamos falar um pouco na lição 12 sobre o amadurecimento cristão. É muito bom estar aqui com vocês novamente para a gente aprender mais uma porção da palavra do Senhor. Então agora nós vamos orar antes de começar a nossa lição, para que Deus possa nos abençoar, possa nos falar conosco e que a gente possa aprender muito mais na lição de hoje. Vamos orar. Senhor Jesus, te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui em Tua presença para aprender mais uma porção da Tua palavra. Dá-nos entendimento, dá-nos sabedoria, Senhor, para tudo que nós vamos ouvir hoje, Pai. Guarda no nosso coração e que nós possamos colocar em prática, Senhor, tudo que a gente vai aprender. Em nome de Jesus. Amém. O amadurecimento cristão. A nossa lição, que é a lição 12, ela encontra-se em 1 Coríntios, no capítulo 13, o versículo 11, e 1 Coríntios, primeira carta, aos Coríntios, capítulo 14, versículo 20. Primeira carta aos Coríntios. E a Bíblia diz, o versículo desse modo, todos nós chegaremos a ser um na fé e no nosso conhecimento do Filho de Deus. E assim seremos pessoas maduras e alcançaremos a altura espiritual de Cristo. Efésios, capítulo 4, versículo 13. Paulo também escreveu aos Efésios, tá bom? Eu queria ler, gente, eles colocaram aqui o capítulo 4 e o versículo 13, mas eu quero ler aqui com vocês no livro de Efésios, na carta de Efésios, que Paulo escreveu, no capítulo 4, a partir do versículo 11, para que vocês possam entender qual é o contexto desse nosso versículo, onde está a Bíblia diz assim, Efésios 4 e 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por causa de vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induz ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para edificação de si mesmo em amor. Então, se vocês perceberam aqui, a Bíblia diz, o nosso versículo, ele está incluído num contexto aqui do versículo 4, que diz que Jesus preparou a sua igreja, que Deus preparou a sua igreja, e que
cada um tem o seu chamado, mas que a gente não pode permanecer como criança, como do mesmo jeito por muito tempo. Nós temos que crescer, nós temos que amadurecer. Eu preparei aqui algumas sequências para a gente não se perder aqui num comentário, tá? E depois eu disponibilizo para vocês essa sequência, tá bom? Aí eu pergunto para vocês assim, ó, mas eu preciso amadurecer? Eu sou um pré-adolescente, eu tenho 11, 10, 12, 13 anos, eu ainda estou numa fase de crescimento. Como que eu posso amadurecer? Como que eu posso ser uma pessoa madura nessa idade? Lógico que a gente não está aqui para pular etapas, certo? Vocês, logicamente, vão crescer, vocês vão desenvolver fisicamente, vocês vão desenvolver intelectualmente e vocês vão também desenvolver espiritualmente. Só que nós sabemos que existem pessoas que não querem desenvolver em alguma área, tá? Por exemplo, a pessoa não quer desenvolver espiritualmente, ele não busca conhecimento, ele não busca a palavra, ele não busca saber mais de Deus. Então essa pessoa, ela vai ficar sempre do mesmo jeito, ela não amadurece. Por exemplo, se eu falar para vocês, olha, o Espírito Santo pode dar o dom, você pede, ele te dá de acordo com a necessidade da igreja para a edificação da igreja. Agora, se o Espírito Santo der o dom para uma pessoa que ela não é madura, uma pessoa imatura, e ela não vai saber como fazer, como usar esse dom, e assim vai acabar prejudicando ao invés de edificar a igreja. Então nós temos que, logicamente, pedir os dons, pedir para o Espírito Santo, temos que desenvolver o fruto do Espírito, todos eles que nós aprendemos, vocês aprenderam a semana passada, mas também temos que procurar amadurecer, procurar saber como usar esses dons, como ajudar a sua igreja na utilização deles. A mesma coisa que eu chegasse para você e perguntasse assim, que adianta ter um carro se a pessoa não sabe dirigir? O que adianta ter um avião se a pessoa não sabe pilotar o avião? É a mesma coisa, o que adianta ter o dom se a pessoa não vai saber onde usar? Então, existe a necessidade do amadurecimento. Ah, mas eu sou pequeno, eu tenho ainda uma idade que não dá para amadurecer. Calma, nós não vamos procurar amadurecimento de vocês de hoje para amanhã. O amadurecimento leva tempo, leva muito tempo para a gente desenvolver, mas o que a gente tem é que começar. A partir do momento que você quer começar a buscar amadurecimento espiritual, você logicamente vai procurar se desenvolver mais dentro da igreja, participar mais, estar mais presente, buscar mais, ler mais a Bíblia, e é isso que nós vamos aprender hoje. Mas daí eu falo para vocês, qual a diferença entre amadurecimento e envelhecimento? Porque você pode até confundir, né? Pensar, mas eu não quero envelhecer, eu não quero amadurecer, porque às vezes se fala, uma pessoa madura, já pensa numa pessoa velha. E não é bem assim, tá? Então eu procurei a definição de amadurecimento e de envelhecimento. E eu vou passar aqui para vocês, tá bom? Então, amadurecimento, ou a parte de envelhecimento, quer dizer assim, ó, envelhecer é um processo, tá? Isso quer dizer que não podemos escolher começar a envelhecer a partir de uma determinada idade. Então você não pode falar, eu vou começar a envelhecer a partir dos 30 anos. Não, ninguém pode escolher que idade começa a envelhecer. Aqui diz, ó, o envelhecimento começa desde o momento em que nascemos. Aquela pele de bebê novinha em folha que tínhamos aos 5 anos de idade não é a mesma pele que temos aos 20 anos de idade.
E ao mesmo tempo, a independência e a autonomia também vão mudando à medida que crescemos e envelhecemos. Quer dizer, você quando nasceu era um bebezinho, você cresceu, passou pela fase de infantil, né, na fase de criança, agora você é um pré-adolescente, depois você será um adolescente, você será um jovem, aí você pode se tornar um adulto dentro da presença do Senhor, sempre buscando. E essa opção de envelhecimento a gente não tem. A gente não pode escolher não envelhecer. Então, o envelhecimento vem de qualquer maneira para todo mundo. Agora, o que é amadurecimento? Na minha pesquisa, eu achei assim, ó. No dicionário, a palavra amadurecimento significa tornar-se maduro, experiente com o tempo, ou ainda a qualidade de pensar antes de agir. Acredite, isso não tem nenhuma relação com o fator idade. Então, você pode ver uma pessoa madura nova, tá? O envelhecimento você não pode escolher, mas o amadurecimento você pode escolher sim. Tá? É uma opção sua querer amadurecer, querer crescer mais na fé, ter o crescimento espiritual. Você pode escolher, mas a envelhecer não tem jeito, e essa é a diferença. Então nós vamos falar sobre o amadurecimento hoje. Bom, então nós sabemos que amadurecer a gente pode escolher. E como que eu faço então, tá? Eu coloquei aqui uma diferença entre envelhecer e amadurecer. Ele diz, pesquisei, né? E ele diz assim, ó, é a seguinte: a diferença entre amadurecer e envelhecer. Amadurecem aqueles que, com o passar dos anos, vão acumulando cada vez mais experiências, os que não param de estudar, de escrever, de descobrir coisas. Os que não têm espírito aberto para aprendizagem contínua só envelhecem. Então, é a sua escolha. Ou você pode ficar deitado na sua cama e envelhecer, ou você pode procurar crescer espiritualmente, você pode amadurecer estudando, você pode escrever, você pode descobrir coisas novas. Cada experiência que você passa é uma experiência de amadurecimento. Cada experiência que você corre atrás para aprender, cada coisa que você estuda, cada aula que você assiste é uma parte de amadurecimento para vocês, tá bom? Bom, voltando então na nossa lição, a gente disse que a lição de hoje encontra-se em 1 Coríntios, no capítulo 13 e o versículo 11. Então diz assim em Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 11, diz assim: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Também está em 1 Carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 20. Diz assim: irmãos, não sejam meninos do entendimento. Quanto à maldade, sim, sejam crianças. Mas quanto ao entendimento, sejam pessoas maduras. Esse é o conselho de Paulo à igreja de Coríntios. Vocês sabem que Paulo escreveu a carta aos Coríntios buscando ajudá-los para que eles parassem com as meninices, com as criancices que eles estavam fazendo, porque era uma igreja que tinha vários dons. Nós vamos ver aqui na lição. Eles eram repletos de dons, só que eles não estavam sabendo usar esses dons. Então Paulo escreveu, falou para eles parar de ser criança, porque eles já eram adultos, eles tinham que ter mais entendimento. E então eu busquei também saber qual a relação que a gente pode ter entre os dons e os dons espirituais e o fruto do Espírito. Então, eu quero compartilhar com vocês uma comparação entre os dons espirituais, que foram as lições que vocês aprenderam, com o fruto do Espírito da aula passada. Ele diz que o dom é dado, mas o fruto é desenvolvido no caráter contínuo do cristão. O dom é manifestado para uso na igreja, mas o fruto manifesta-se para uso em todos os lugares. O dom vem do exterior, vindo do alto, mas o fruto vem do interior do crente. Agora essa é a nossa lição. O dom
vem perfeito, e todas as falhas na sua operação correm por conta do portador. Mas o fruto requer tempo para amadurecer e não cresce do dia para a noite, como muitos pensam. Então aqui nós vemos que a gente tem que ir amadurecendo conforme nós recebemos os dons, e os frutos que nós podemos desenvolver são virtudes que a gente pode a cada dia estar aperfeiçoando com o amadurecimento. O dom fala de serviço, o fruto fala de testemunho. Os dons terminarão um dia, mas o fruto continuará pela eternidade. Então essa é a relação que a gente tem entre os dons do Espírito e o fruto do Espírito. E é isso que nós vamos aprender. Eu preciso amadurecer para que eu saiba usar esses dons, para que eu saiba amadurecer, para que eu saiba desenvolver o fruto do Espírito. E assim a gente vai trabalhando para chegar cada vez mais perto da maturidade cristã, onde a gente possa ajudar as pessoas, onde a gente possa cada vez mais estar nos momentos de aflição, nos momentos de preocupação, a gente está do lado das pessoas. Então, a nossa lição, vamos lá mais um pouco, das minhas anotações aqui. Por que o amadurecimento é importante? Ele diz aqui, porque ele é um referencial importante na vida de qualquer pessoa, pois ser maduro permite que você evolua de forma mais rápida. Então, já imaginou você que quando você era bebezinho, você tomava seu leitinho, ficava deitado, brincando, aí você foi crescendo e você parou de fazer as coisas de criança e agora você já faz as coisas pertinentes à tua idade. Você começa a fazer as coisas relativas ao que as pessoas da tua idade faz. Por exemplo, quando você vai na escola, às vezes você não acha alguém da sua escola, você fala, nossa, como esse menino é criança, ou como essa menina é criança, é infantil. Por quê? Porque ele ainda não amadureceu, ele não chegou na idade, a cabeça dele, os pensamentos, os atos dele, não chegou à idade que ele tem. Então, tem irmãos, tem pessoas dentro da igreja que continuam assim. Ele não quer desenvolver, ele não quer amadurecer e ele acaba não ajudando as outras pessoas, acaba não participando. Por quê? Por causa ele continua fazendo coisas de criança, ele continua um menino ainda. Continuando, vamos então agora para a nossa lição. Quem tem a lição pode pegar. Ela fala conhecendo mais de Deus. Então vamos aprender um pouco aqui o que diz a nossa lição. Diz assim, caro pré-adolescente, o objetivo da lição de hoje não é incentivá-los a saltar etapas no seu desenvolvimento, pois ainda é tempo de brincar, de descontrair e levar a vida com leveza natural que a idade o permite. Quando o apóstolo Paulo fala em não ser mais criança, não é uma crítica a essa fase tão importante da vida física e espiritual, mas o que ele critica é a permanência nela. O tempo passa e com ele vem o amadurecimento, o que é natural e necessário para o desenvolvimento saudável de qualquer pessoa. Então, o que ele está dizendo aqui? Que ele não está querendo pular fases da sua vida. O apóstolo Paulo fala que conforme o tempo vai passando, há necessidade de você ir amadurecendo, de você ir experimentando coisas que ainda você não conhece e a sua vida vai mudando. O amadurecimento, ele gera mudança de vida, certo? A partir do momento que você passa por uma experiência, que você amadurece, a vida muda dali para frente. Então é necessário que nós busquemos amadurecer cada vez mais. E olha, eu vou falar uma coisa para vocês. A gente nunca para de amadurecer. Pode ter 10, 20, 30, 40, 50 anos, sempre você vai amadurecer, sempre você vai aprender coisas novas, sempre a sua opinião você pode colocar
testar, ver se está certo ou não a sua opinião em relação àquilo. Você pode aprender coisas novas e isso faz parte do seu amadurecimento. Mas você que tem que buscar. São fases, é que nem um videogame, um jogo de videogame que tem fases. Para você chegar no final dessa fase, você tem que passar pela primeira, pela segunda, pela terceira, e assim é o amadurecimento. Você vai ter que passar na fase de criança, na fase de pré-adolescente, na fase de adolescente, e todas essas fases você não pode passar sem ter aprendido nada, sem ter tido nenhuma experiência, sem ter buscado novas coisas. Logicamente que se você ficar sentado no sofá esperando amadurecer, isso não vai acontecer. Você tem que buscar, você tem que procurar aprender, você tem que participar, e é isso que a nossa lição vai falar. Quando a gente parte para buscar o amadurecimento, é ali você tem que ter certas atitudes. As suas atitudes vão fazer com que você amadureça. Continuando a lição, diz aqui ainda um pouco mais, crescendo e aprendendo. Eu achei muito interessante, né? Porque ele dá as dicas do amadurecimento na nossa lição. Eu vou ler com vocês aqui uma parte, né? Ele fala assim, crescendo e aprendendo. Apesar do crescimento físico ser importante, o crescimento espiritual, que independe da idade, quer dizer, para você crescer espiritualmente, não depende da sua idade. Você pode ter 10 anos, pode ter 12 anos, você pode ter 15 anos, você pode ter 20 anos, como eu disse, tá? A gente cresce a vida toda, tá bom? O crescimento espiritual independe da idade, é mais relevante ainda na vida do cristão. Desse modo, podemos ser verdadeiros gigantes na fé, mesmo na pré-adolescência. A vontade de Deus para a sua vida como ovelha do bom pastor Jesus é o seu progressivo crescimento espiritual, até chegar à maturidade cristã. E nesse sentido, podemos observar alguns meios disponíveis para o crescimento, e são eles. Eu anotei aqui. Primeiro, eu acho que o mais importante é estudar a Bíblia. A Bíblia é a autoridade máxima e o fundamento da fé cristã. Se você quer amadurecer ao ponto de não ser enganado por ensinamentos errados, você precisa conhecer a Bíblia. Dedique um tempo, busque o conhecimento. Hoje em dia nós temos Bíblia de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é tipo, de todas várias traduções, né? Então, busque ler a Bíblia, leia, busque entender, busca um dicionário. Se você tem alguma palavra na Bíblia que você não conhece, pega um dicionário, pede para alguém te ajudar. Dedique um tempo, comece aí dedicando 5 minutos do seu dia, passe para 10, passe para 15, e assim você vai, com o passar do tempo, tendo mais vontade de ler e entender a palavra do Senhor. E aqui então ele fala, medite na lição, medite na palavra de Deus. O apóstolo Pedro expõe em sua carta que, para um adequado crescimento espiritual, precisamos desejar a palavra de Deus, como crianças recém-nascidas desejam um leite. A gente tem que ter fome da palavra de Deus, temos que aprender cada vez mais, buscar cada vez mais. A segunda coisa, não adianta só você ler, né? Você leu, você entendeu, você aprendeu o que quer dizer, agora você tem que aplicar também. Então a palavra aqui diz que para você amadurecer, você tem que aplicar o que você aprende. Você pode ter muito conhecimento da Bíblia, mas se você não aplicar nada disso tem valor. Você precisa obedecer à palavra de Deus. Jesus disse que a pessoa que ouve suas palavras, mas não as põe em prática, é como um homem que construiu uma casa sem alicerce, que caiu na primeira tempestade. Então, preste atenção. Leia, entenda e pratique o que está escrito na palavra do Senhor. E cada dia que você lê, você vai descobrir coisa nova. Tem ensinamento na palavra de Deus para a vida inteira. Aqui na lição também fala, cultive momentos de oração. Aí diz, a oração nos aproxima de Deus e nos afasta do pecado. Grandes homens de Deus sempre mantiveram momentos de oração.
Veja o exemplo de Daniel, que costumava fazer orações 3 vezes por dia. Nossa, mas eu não consigo fazer oração 3 vezes por dia. Comece, ore, agradeça de manhã, a hora que você acorda, pela noite que Deus te deu. Agradeça pela comida que Deus te deu. Agradeça pelo dia que Deus te deu. Fale com Ele. Não precisa você ir lá, ajoelhar. Ore em qualquer momento, em qualquer lugar. Fale com Deus. Aqui, orar. Deus não espera que você amadureça sozinho. Ele está sempre próximo para lhe ajudar. Ore. Fale com Deus e peça sua ajuda para ficar mais maduro. Quando você fala com Deus, você aprofunda seu relacionamento com Ele e aprende mais dele. Antes de começar a ler a Bíblia, para fazer o seu período de leitura, leia, ore e peça para Ele. Fala, Senhor, me ajude, me dá entendimento, que eu consiga ler, entender e praticar o que eu vou aprender hoje. Peça a Deus que nesse momento eu tenho certeza que Ele vai te ajudar. Como que você vai amadurecer sozinho? Ele vai te ajudar. Peça para Ele, peça para Deus. Ele vai sempre estar do teu lado e vai ouvir a sua oração. A terceira coisa, mais uma coisa que a lição fala, que é a integração nas atividades da sua igreja. Uma igreja saudável faz os seus membros se desenvolverem. Participar de uma igreja. Por mais que você tente, você não vai conseguir amadurecer sozinho, sem contato com outros cristãos. Jesus fundou a igreja para que todos pudessem ajudar uns aos outros a crescer e ficar mais maduros. Quando você se envolve em uma igreja local, você tem muitas oportunidades de amadurecer. Nenhuma igreja é perfeita. Todos os cristãos estão no processo de amadurecimento. Como eu falei para vocês, a gente amadurece em qualquer idade. Às vezes a gente vê uma pessoa que prega, que dá aula, que dá um bom testemunho, mas ela também está amadurecendo, ela também está buscando conhecimento. Então, gente, resumindo o que nós já aprendemos até agora sobre o amadurecimento. Ele não tem nada a ver com a idade, ele vem em fases, conforme você vai crescendo fisicamente, passando as idades cronologicamente, também, se você buscar o amadurecimento, também vai ser assim. Só que é assim, você que tem que buscar o amadurecimento, né? Ninguém pode buscar para você, vai ter que partir de você. E ele serve para administrar os dons espirituais e o fruto do Espírito. Um dom, para ser bem aproveitado, deve vir acompanhado das virtudes presentes no fruto do Espírito. Então você tem que buscar o amadurecimento para você poder administrar bem o dom que o Espírito Santo te der e o fruto do Espírito que você aprendeu na aula passada. Bom, indo para a nossa lição agora, nós vamos falar um pouco sobre tendo responsabilidade no uso dos dons. A lição diz assim, é importante entender que possuir dons espirituais não é sinal de maturidade. Como a gente sabe disso? Porque Paulo escreveu na primeira carta aos Coríntios para instruir, porque eles tinham dons, só que eles estavam usando de maneira errada. Aí a lição diz, veja o exemplo dos nossos irmãos em Coríntios. Não faltava nenhum dom para eles. Entretanto, havia brigas entre irmãos daquela igreja. Por esta razão, o apóstolo Paulo escreve esta carta, a fim de corrigir as distorções e orientá-los como proceder. Quer dizer, você ter o dom, isso não quer dizer que você seja uma pessoa madura. Buscar os dons, buscar desenvolver o fruto do Espírito é bom, mas buscar o amadurecimento para você poder administrar o dom e o fruto do Espírito é necessário. Você tem que buscar o amadurecimento para isso. E isso vem com o tempo. Quanto mais você buscar, mais você vai amadurecer, mais experiências você terá. Melhor será para você a sua postura, a sua presença. Fala, nossa, como essa pessoa é uma pessoa madura, ela está aprendendo. Vamos aprender sempre, já falei isso para vocês. E ainda aqui, tendo responsabilidade no uso dos dons, ele diz assim, querido pré-adolescente, Deus tem dado dons espirituais e talentos para cada um de nós.
Porém, nada disso é garantia da nossa maturidade cristã. Olha o que a lição fala, eu acho essa parte muito importante, que só pode ser alcançada pela vida de oração, meditação na palavra e, sobretudo, obediência à vontade de Deus. Além disso, a participação efetiva nos trabalhos da igreja contribui e muito para o aprimoramento na vida cristã, como visto no tópico anterior. Então, quanto mais você se dispuser a ajudar na igreja, a trabalhar na igreja, a estar participando do que a igreja te proporciona, mais você vai amadurecer, mais você vai aprender, mais você vai conseguir chegar nas fases do amadurecimento cada vez mais rápido. Envolva-se na igreja, trabalhe, busque ajudar, busque participar. Isso também só depende de você. Ainda aqui na lição diz assim: um dom espiritual, para ser bem aproveitado, precisa vir acompanhado de virtudes presentes no fruto do Espírito. Portanto, é preciso ter responsabilidade para desenvolver tais virtudes, a fim de que a utilização dos dons espirituais não se transforme em uma verdadeira confusão, como estava acontecendo entre os irmãos de Coríntios. Um cristão maduro e responsável não busca apenas o poder e os dons do Espírito, mas conjuntamente busca desenvolver uma vida de comunhão com Deus íntegra e santa, afastando-se do pecado de forma a ser uma bênção para todos ao seu redor. Uma coisa eu falo para você, pré-adolescente: quanto mais você buscar o amadurecimento, mais você buscar o desenvolvimento espiritual, o crescimento espiritual, mais longe do pecado você vai estar. Mais longe de coisas erradas, fazer coisas erradas você vai estar. Busque, isso vai te ajudar e muito. Aí a lição traz aqui uma historinha que eu achei muito legal e vou compartilhar com vocês. Porque como que eu sei que eu sou um cristão maduro? Como que eu estou conseguindo amadurecer na minha fé? A história, ele diz assim aqui, olha, eu vou ler para vocês, eu achei muito interessante. Certa vez, um telegrafista desempregado foi à estação de trem responder a um anúncio da empresa ferroviária. Encontrou a sala cheia de candidatos. De repente, em meio aos ruídos e ao vozerio dos passageiros, ele ouviu uma mensagem transmitida em código Morse. O primeiro a entrar no escritório conseguirá o emprego. O rapaz estava atento, ouviu a mensagem, entrou e foi contratado. Você quer saber o que é maturidade? É poder ouvir a voz de Deus mesmo em meio ao barulho e à confusão do presente século. Buscar maturidade é isso. Você, onde quer que você esteja, nessa confusão que está o mundo, você consegue ouvir a voz de Deus. E Deus te dá discernimento, e Deus te auxilia nos lugares onde você estiver. Buscando a maturidade, você vai ter sabedoria, você vai ter como se orientar nos momentos que você vai passar na sua vida. Tendo maturidade, Deus te dá o caminho certo para você seguir. Continuando aqui na nossa lição, gente, ele diz aqui, ó: o imaturo olha, mas não enxerga, ouve, mas não entende, aproxima-se do florescimento, mas não frutifica. A espiritualidade autêntica é regida por uma perspicaz capacidade de discernir o divino do humano, o que procede do espírito do que procede da carne, o que agrada e o que ofende a glória divina. Você já observou uma criança faminta? Tanto poderá ingerir comida boa e saudável como alimento deteriorado. Falta-lhe seletividade. Quem não amadurece segue doutrinas erradas. Qualquer vento de doutrina ele vai atrás.
ele segue coisas que não condiz com a Bíblia. Por quê? Porque ele não é maduro para entender, ele não lê a Bíblia, ele não ora, ele não medita, ele não participa das coisas da igreja, dos eventos, dos trabalhos, ele não está junto com os irmãos, então ele simplesmente ele não tem discernimento. Qualquer doutrina que aparecer e ele se interessar, ele vai embora, ele não se preocupa se essa doutrina condiz o que a Bíblia fala ou não. A pessoa que tem maturidade, a pessoa vai saber discernir. Isso não vem de Deus, isso não é um ensinamento correto. A pessoa madura, ela sim, ela vai saber se conduzir e se afastar dessas doutrinas erradas. E hoje em dia nós temos muita coisa errada. Com acesso à internet, com acesso à mídia, temos muitas coisas erradas que estão acontecendo. E se a gente não tiver a direção do Espírito Santo e maturidade, nós vamos nos embrenhar nesse campo errado e quando a gente vê, já estamos longe da presença do Senhor. Então tomem cuidado. A maturidade vai fazer você discernir o certo do errado, vai fazer você seguir o caminho verdadeiro, o caminho que está na palavra do Senhor. Mais uma parte da nossa lição que diz assim, Deus quer me usar? Isso é uma pergunta. Mas será que Deus vai querer me usar? Será que Deus vai querer que eu seja uma pessoa madura? Então ele fala aqui, em relação ao amadurecimento espiritual tratado nessa lição, você deve estar se perguntando, será que esse assunto é para mim? Eu sou apenas um pré-adolescente? Para refletir sobre isso, podemos nos lembrar das falas de Jeremias. Ó Senhor, meu Deus, eu não sei como falar, pois sou muito jovem. Embora estivesse ouvindo a voz do próprio Deus, Jeremias duvidou do fato de o Senhor ter algum interesse nele para tão grandiosa obra naquele momento. Mas Deus havia deixado claro que foi para ser um instrumento nas mãos dele que Jeremias havia nascido. Às vezes você pode estar pensando, mas logo eu, um pré-adolescente, eu sou muito jovem, eu sou muito pequeno, será que Deus vai querer me usar? Vai. E Ele vai te usar onde quer que você esteja, mas vai depender de você. Vai depender da tua maturidade, do que você está buscando, do que você está procurando. Deus vai te usar, Deus vai te abençoar. Fale com Ele, peça maturidade, peça que Ele te use. Às vezes Ele coloca você numa sala de aula onde você pode ajudar uma pessoa que está lá precisando, em algum momento pode te procurar. Agora, se você agir como criança, a pessoa que está passando por algum problema não vai te procurar. Por quê? Porque sabe que você não vai poder ajudar, você não tem maturidade, você é muito infantil. Agora, quando você busca maturidade, você busca a presença do Senhor, com certeza você vai poder ajudar, dar conselhos de acordo com a palavra do Senhor. Então, a maturidade não é usada só na igreja, só no campo espiritual. Ela vai ser usada em todos os lugares para ajudar todas as pessoas. E outra coisa, a maturidade, se você desenvolver o fruto do Espírito, o amor, e você desenvolver a maturidade, você será uma pessoa que muitas pessoas vão te procurar, não só pessoas de dentro da igreja. Você vai poder ajudar as pessoas de dentro da igreja. Você vai também poder ajudar as pessoas fora da igreja, as almas sedentas que estão precisando de auxílio nesse momento, que estão aí perdidas, que não sabem onde procurar uma ajuda, procurar um alento. Então, desenvolva o fruto do Espírito, todas as virtudes do fruto do Espírito, que você vai poder ajudar as pessoas. O amor pela palavra, o amor pelas pessoas, o amor pelas pessoas da igreja, pelas pessoas de fora da igreja. Desenvolva o amadurecimento, desenvolva o fruto do Espírito, porque assim você vai poder ajudar muitas pessoas e as pessoas vão te procurar. E Deus vai te usar. Pré-adolescente. Então, hoje a gente aprendeu sobre a maturidade. Você pode buscar, você deve buscar. A maturidade, ela vem com o tempo.
São fases, você vai passando de fase no crescimento, vai passando de fase na maturidade, e quanto mais fase você passar, mais maduro você fica. E como que eu faço isso? A gente já aprendeu, né? A gente já aprendeu que lendo a palavra, a gente já aprendeu que é praticando a palavra, que é orando, que é participando dos eventos da igreja, que é estando presente em momentos onde tem uma aula, onde tem uma explicação, prestando atenção nos cultos, nas pregações, não faltando na escola bíblica dominical, assistindo os vídeos que nós estamos agora nessa fase da pandemia. Assistam, todos os vídeos estão disponíveis para vocês. Para a gente terminar sobre nossa lição sobre o amadurecimento, eu queria compartilhar com vocês uma coisa que eu aprendi. Não sei se vocês sabem, eu sou professora, dou aula de matemática, e durante esse tempo que a gente trabalha, nós fomos assim informados de muita novidade no campo do ensino. E a gente aprendeu sobre essa palavra aqui, ó, CHA, sobre chá. Cada uma dessas letrinhas aqui tem um significado. O C quer dizer competência, quer dizer conhecimento, quer dizer tudo que você aprende. Por exemplo, eu vou usar como exemplo uma pessoa que vai tirar carta para dirigir automóvel. Antes dela tirar a carta, ela passa por um estudo onde são dadas várias instruções, onde você aprende o significado das placas, do que você pode, do que você não pode fazer, e até tem uma prova antes de você começar a dirigir. Então ali você está adquirindo competência, você está adquirindo conhecimento na parte legislativa, na parte das leis. Depois, com o tempo, ela passa a dirigir o carro. E aí ela está adquirindo, além de conhecimento, o H, ela está adquirindo habilidade. Habilidade é o saber fazer, é o saber dirigir, o saber colocar em prática todo o conhecimento, mais o que ela vai aprendendo na hora que ela está dirigindo. Então é a habilidade, é o fazer, colocar em prática a competência e o conhecimento que você aprendeu. E o A quer dizer atitude. Você tem que ser uma pessoa, hoje em dia eles usam muito a palavra proativa. Você tem que ser uma pessoa que tem atitude para colocar toda essa competência e essa habilidade que você adquiriu, colocar isso em prática, certo? E a atitude depende de você. Tanto o conhecimento, quanto a habilidade, quanto a atitude, tudo depende de você. Agora, colocando isso no campo do amadurecimento cristão, como é que eu vou usar buscar as competências, buscar o conhecimento, buscar saber, o saber é através principalmente da palavra de Deus, principalmente lendo, meditando, praticando a palavra de Deus, e também se cercando de bons livros. Eu trouxe aqui para vocês 2 livros que eu acho que servem para ajudar. Quero Entender a Bíblia, edição para adolescente. Olha aqui, peça para o seu pai, tenho certeza que numa hora que ele tiver uma situação boa, que der para comprar, ele vai comprar para você. Aqui tem todos os livros da Bíblia explicados para que você possa entender, mas na linguagem de vocês, na linguagem dos adolescentes. Tem um outro livro também, que esse já é um pouco mais para adulto, quando você tiver uma fase um pouco mais madura, aqui, Entende o que lês, também fala sobre a Bíblia. Ele vai explicar as Bíblias, né? Como ela é trabalhada, como você lê. Então, cerque-se de boa literatura para você ter a competência, para você desenvolver o seu amadurecimento. Você tem que ter essas competências, você tem que ter esses conhecimentos. A habilidade é o fazer. Quanto mais você praticar, quanto mais você participar dos eventos da igreja, quanto mais você participar do que
é proposto para os adolescentes da sua igreja, para os pré-adolescentes, mais maduro você será. E seja uma pessoa de atitude, seja uma pessoa que corra atrás, que vai atrás para aprender. Não fique no sofá. Já falei para vocês, sentado no sofá você não vai amadurecer. Você pode envelhecer, mas amadurecer jamais. Imagine esse aqui, esse é o conhecimento que a gente tem hoje. Imagine a volta disso. A volta aqui é pouco. Quanto mais conhecimento, o conhecimento que nós temos está dentro dessa mão. O que eu não conheço está fora dessa mão. Então tudo que eu sei está aqui dentro. Imagine a seguinte situação, tudo que eu sei está dentro dessa mão, tudo que eu conheço da Bíblia, tudo que eu conheço, que eu já aprendi, está dentro dessa mão. E fora dessa mão estão todas as coisas que eu ainda não conheço. Quanto mais conhecimento eu vou aprendendo, maior é o meu limite do que eu não sei. Então, quanto mais você aprende, mais você vê que ainda você não sabe tudo, que a gente sempre vai aprender, que a gente sempre está aprendendo. Eu costumo falar para os adolescentes lá da igreja, para os pré-adolescentes aonde eu congrego, que o conhecimento, quando a gente prepara a lição para vocês, que a gente busca aprender, nós somos o primeiro a aprender. Nós somos o primeiro com quem Deus fala. Os ensinamentos vêm primeiro para a gente. E quanto mais eu aprendo, quanto mais eu leio, quanto mais eu busco conhecimento, mais eu sei que eu preciso aprender, mais eu sei que eu preciso buscar, mais eu sei que eu preciso amadurecer. Então, caro pré-adolescente, busque amadurecimento, busque saber fazer, saber, busque as competências, busque as habilidades, busque a atitude. Você pode, eu tenho certeza que você pode. Você tem tudo para ser um adulto maduro, começando agora, buscando desde já o amadurecimento, para você poder trabalhar cada vez mais, cada vez melhor na igreja que você está e onde Deus te colocar. Amém? Bom, então agora nós vamos encerrar, nós vamos fazer uma oração agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito, por todos os livramentos, por tudo que Ele tem nos dado e pedindo a Ele que nos dê sabedoria para buscar esse amadurecimento cristão. Senhor Jesus, eu te agradeço por tudo, te agradeço por essa aula, te agradeço pelos teus ensinamentos, por tuas palavras, pela tua palavra que o Senhor deixou para nós, para que nós possamos aprender mais de ti. Nos ensina a amadurecer, nos ensina a buscar, a passar as fases, nos ensina a te buscar, a entender mais de ti, nos dá o caminho, Pai. Abençoa todos que estão agora ouvindo essa lição, a todos os que vão buscar esse amadurecimento. Ajuda-nos, Senhor, porque sabemos que sem ti nada somos, nada podemos e nada conseguimos fazer. Abençoa todos, Pai, em nome de Jesus. Amém.